Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje estaremos trabalhando com a lição de número 11, cujo título aí é Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. E esta é mais uma lição da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, tá? E com isso, é claro, com mais essa lição aí, nós estamos dando continuidade a esta série abençoadíssima, na qual estamos trabalhando esse trimestre, o início dele, que é aí Heróis do Novo Testamento, ok, gente? Eu estou muito feliz com esse trabalho que está sendo realizado, muito feliz de poder trazer, né, e aprender também, é claro, com esse tema tão abençoado aí. Então eu quero iniciar a aula agradecendo a vocês de todo o meu coração, tá? Os amigos aqui do canal, aqueles que estão se inscrevendo em nosso canal, aqueles que estão através desse material sendo abençoados, aqueles que estão compartilhando esse material com amigos, igrejas, ministérios, pastores, líderes, obreiros, tá? Muito obrigado de todo o meu coração a você que está nos enviando aí também mensagens através do WhatsApp, que eu sempre disponibilizo aqui o contato no canal, para que você possa falar conosco. E através dessas mensagens a gente tem recebido muitas sugestões abençoadíssimas, e eu fico feliz com isso. Perguntas, muitos nos enviam perguntas, e eu já estou pensando, né, a partir aí, não sei, dessa semana, ou mais tardar semana que vem, eu tive um problemazinho aí com a chuva, né, aqui na minha região, aqui no Espírito Santo, e eu estou pensando a partir dessa semana para a semana que vem começar já a, quem sabe, gravar alguns vídeos respondendo algumas das perguntas que me são feitas lá no WhatsApp, porque eu percebo que são perguntas que muitas vezes a gente poderia, né, abrir aqui no canal e explicar e falar mais sobre esses temas tão abençoadíssimos. Então, se você tem uma pergunta também e acha legal, acha bom, acha viável, algo que é muito importante aí para o nosso crescimento, envie essa pergunta para nós aí no WhatsApp e vai ser um prazer, é claro, estar atendendo vocês. E a gente sempre tem procurado fazer isso com respeito ao pensamento de vocês, também a igreja, a denominação, né, a fé de vocês, os líderes de vocês, os pastores de vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar respeitando a fé das demais pessoas, respeitando, é claro, a maneira como as pessoas aprenderam com seus líderes, mas é claro que quem fala melhor e maior é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade, é a nossa regra de fé e prática, ok? Caso algo que você tenha aprendido, não sei, fuja aquilo que está na Bíblia, eu infelizmente preciso, ou até melhor dizendo, felizmente preciso trazer a realidade a fim de alertar você aí, ok? Então, vamos lá. Depois disso, vamos começar a nossa aula aí. Nosso texto bíblico básico, queridos, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, e em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 3, e por fim, versos 9 ao 15. Temos também nosso texto áureo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 1 e 2, e diz: E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Vamos lá então, dando continuidade aqui. Aí nós temos o nosso comentário, né, a palavra introdutória, que nos irá dizer: nos registros neotestamentários, encontramos 24 citações da pessoa de Timóteo. Então, para começar, eu vou tentar hoje, dentro desse vídeo, gente, para ser mais breve, eu tenho dito que farei vídeos breves aqui, mas muitas vezes os assuntos acabam se estendendo, então eu vou tentar lendo e já, se possível, comentando alguma coisa, porque eu não gosto muito de fazer aquele vídeo onde eu só leio, né, a lição e fica um negócio meio estranho, uma coisa meio mascarada. Eu não gosto muito de trabalhar assim. Eu percebo em algumas aulas que eu tenho visto aí que a gente acaba mesmo assistindo a pessoa ler a lição e não há nenhuma explicação, nenhum comentário, nada que agregue para nós aí. Eu tenho tentado fugir, né, a essa regra, eu tenho tentado trabalhar uma questão melhor aqui. E eu peço, inclusive, a ajuda de vocês nesse sentido aí. Vamos lá, então. Nos registros neotestamentários, encontramos 24 citações à pessoa de Timóteo. Já li isso aqui, deixa eu explicar. Então, está muito claro isso aqui, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra lá pelo menos 24 citações ao nome de Timóteo. A primeira vez que o filho de Eunice, né, é o nome da mãe de Timóteo, aparece nos relatos bíblicos é em Atos 16:1. E a última em Hebreus 13:23, conforme analisaremos adiante. Então a gente já, a princípio, já passa a ter noção de algumas coisas concernentes à vida de Timóteo, porque, claro, a gente vai ver isso com mais detalhes aqui ao longo da lição. Vem comigo, aí, vamos lá, exaltando o Senhor Todo-Poderoso Deus. Como representante da segunda geração de obreiros da igreja primitiva, ele se manteve firme ao longo dos anos e prestou inestimáveis serviços à causa do Evangelho. Então tá aí, gente, como eu já disse, vamos hoje nesse vídeo falar
um pouco sobre a vida, o ministério, né, a pessoa de Timóteo, o encontro de Paulo com este jovem, como este jovem se doou, se entregou, fez de maneira gloriosa a obra do Todo-Poderoso Deus. E é interessante quando eu vou falar sobre Timóteo, é algo que me chama a atenção, eu já vou deixar para falar isso na introdução, para que eu não misture o que eu vou dizer aqui com o restante da lição, a fim de que não haja confusão. Mas há um detalhe que me chama a atenção, tá? O que eu vou dizer aqui eu nunca li um comentário bíblico, e olha que eu leio muito, eu gosto muito de ler, de estudar bastante, mas eu nunca li ninguém comentando a esse respeito, nenhum comentário, quer seja aqui na nossa língua, quer seja em outro idioma, ou outras coisas do tipo. Eu nunca vi isso aqui, ninguém comentar isso. Então é um pensamento meu. Por que eu estou dizendo isso? Para que depois ninguém diga, olha, isso aqui, o que ele falou, a Bíblia diz e tal, é o contrário, ele está errado. Então eu vou simplesmente, a partir de agora, citar um pensamento que é único e exclusivamente meu, tá? Então, há um pensamento que me chama a atenção. Sempre que eu leio sobre Timóteo, eu começo a analisar um pouco da vida dele. Eu vou falar sobre a vida dele já, dentro da lição. Timóteo, a gente sabe que, a princípio, era filho de uma mulher judia, a avó também era judia, né? A mãe, Eunice, era judia, e o pai, que não sabemos o nome, né? Pelo menos a origem é sabida, é grego. Então, Timóteo, nesse sentido, é o que me chama a atenção, e eu gosto de pensar assim, Timóteo é meio judio, e meio judeu, melhor dizendo, e meio grego, metade judeu. E é alguém que Paulo encontrou com ele, chamou para o ministério, o foi preparando, e até mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, até beirando a morte de Paulo sabendo que seu martírio chegaria, Paulo ainda tem essa preocupação de preparar esse jovem. Isso é importante porque isso me faz entender, pelo menos, como eu já disse, gente, eu vou falar pela terceira vez que é um pensamento meu, porque eu estou na internet. A gente fala alguma coisa, a pessoa vai para o comentário, que não tem nada a ver, que não sei o quê, então eu já estou explicando que é um pensamento meu, tá? Para evitar problema com qualquer um que vá assistir e pensar ao contrário de mim. Mas tudo isso me faz pensar na igreja. Eu vejo Timóteo como um grande símbolo da igreja. Metade judeu, metade gentil. A igreja começou assim, iniciando lá entre os judeus, depois os gentios aderiram à igreja. Olha que coisa interessante. Então, Timóteo ele é um grande símbolo que a gente pode estar usando. De repente, professor, você acha isso interessante? Não sei, você quer melhorar isso aqui? Há muita coisa que eu diria, eu só não vou estender, porque eu estou falando da lição da EBD. Então, não vou falar das coisas que eu penso, que eu acho, que eu imagino, mas eu vou falar da lição já. Prometo entrar na lição, prometo, gente. Mas isso aqui é importante, é um pensamento meu que eu acho legal. É que Timóteo é a igreja falando aí. E Paulo, um símbolo, ora de Cristo, ora do Espírito Santo na vida de Timóteo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo encontra Timóteo e o traz para o Evangelho. É Cristo resgatando-nos e, né, inserindo nós no contexto ali da igreja. Então, metade judeu, metade gentil. Assim, a igreja nasceu assim, como Timóteo também nasceu assim. Isso é importante. E ele teve toda uma instrução da parte de Paulo. Paulo tomou esse cuidado de andar com Timóteo, de instruir Timóteo, de preparar este jovem de maneira gloriosa diante de Deus. Está representando tanto Cristo ali, chamando para si, quanto o Espírito Santo, admoestando. Então essas frases que Paulo cita e usa com Timóteo são maravilhosas. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Eu vejo como Cristo chamando a igreja para sofrer com ele. Então é um símbolo, tá? Não estou dizendo que Paulo é Cristo, nem que Timóteo é a igreja. Você me entendeu? Só estou comparando uma situação com a outra. Então essas epístolas que Paulo escreveu para Timóteo, essa maneira como Paulo está instruindo, redarguindo, exortando, a maneira como Paulo cita, né, filho amado, Timóteo, cooperador. Então, eu vejo em Timóteo um símbolo muito grande da igreja, tá? Um símbolo muito grande, desde o seu nascimento, a origem dele, tá? Os ancestrais, judeu e gentil, e a igreja nasceu de judeu, uma mescla de judeus e gentios, assim nasceu a igreja de Cristo Jesus, ainda que não havia gentios lá no dia de Pentecostes, mas o projeto era esse, tanto é que Paulo é constituído o apóstolo dos gentios. Então, para sair disso aqui e já entrar na lição, é algo importantíssimo e interessante. Então, sempre que eu leio, tá, é um pensamento meu, eu gosto de pensar assim, como Timóteo sendo um grande exemplo, tá, da igreja de Cristo Jesus, um símbolo muito abençoado da igreja de Cristo Jesus, ok? Então, Timóteo, esse jovem, metade judeu, metade gentil, assim como a igreja também iniciou nessa forma, metade judeu e gentil, essa mescla de ambos, e sendo instruído por Paulo,
podendo fazer essas viagens e aprender. Era Paulo preparando Timóteo, eu vejo Cristo preparando a igreja. Paulo preparando Timóteo, eu vejo também com isso o Espírito Santo fortalecendo, edificando, através de cartas, coloca ali, põe ali, manda para Éfeso, e ele fica em Bereia. Todo esse processo eu vejo de Paulo na vida de Timóteo, essa preocupação em formar Timóteo como um obreiro, colocando ele em Éfeso, diante de tantos homens que havia lá em Éfeso, né? Havia anciãos em Éfeso, e tudo isso geraria até mesmo para Timóteo uma grande dificuldade de pastorear uma igreja como aquela, mas é Cristo cuidando da igreja, tá? Paulo com Timóteo, eu vejo Cristo cuidando da igreja, o Espírito Santo cuidando da igreja. Então vamos começar aqui a nossa lição, vamos lá. Primeiro tópico está aí, Timóteo, o homem. Então, para começar, vocês que nos acompanham sabem que eu sempre gosto de iniciar pelo nome, quando a lição é relacionada a uma pessoa, a um protagonista na lição, aí eu gosto de começar pelo nome. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nome deste jovem, Timóteo. Para começar, o nome dele. O nome Timóteo, né, que nós pronunciamos aqui no português, tem origem no grego. Então, para começar, gente, é um nome de origem grega. Isso é importantíssimo, ok? A gente viu aqui ao longo desse trimestre, estamos vendo já, né, o trimestre está quase se acabando já, né? Na 11ª lição, como passou rápido, meu Deus. Então a gente percebeu aí que há entre os discípulos, há entre os apóstolos, homens de origem grega, outros de origem judaica, por assim dizer. Então a gente vê essa mescla tão abençoada. E já no caso de Timóteo, ele é de origem grega, ou pelo menos o nome dele, melhor dizendo. Então, quando a gente faz essa junção, né, mãe judia, nome pai grego, então Timóteo era judeu ou era grego? A questão a se entender é que pelo fato da mãe dele ser judia, tecnicamente nós diríamos que Timóteo era um judeu, ok? Ainda que houvesse essa parte grega. Mas vamos lá, o nome dele pelo menos é de origem grega. Por quê? Porque na antiguidade era muito comum os pais, né, o pai de sexo masculino, o pai, colocar o nome, ainda que a mãe sugerisse, ou uma mulher da família sugerisse, mas nós vemos, pelo menos na cultura judaica e algumas outras culturas, é que o pai é quem dava o nome, né? O pai tinha essa honra de dar o nome, principalmente quando era um filho homem. Nesse caso aqui, nós cremos então que Timóteo possa ter sido então o pai que deu esse nome, mas influenciado pela mãe, pela avó. Haja visto o fato de citarem o Deus, não está falando do Deus lá, para Timóteo aqui, o Deus da cultura grega, do panteão grego, mas acreditamos aqui que essa influência, ok? Então, continuando aqui, vamos lá, Timóteo tem origem no grego. Dando continuidade, esse nome grego aqui é o nome Timóteos. Então, nós temos aqui o nome de Timóteo no português, que tem origem no grego, Timóteos, tá? Timóteos. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que significa isso? Qual é o significado desse nome? Significa aquele que honra a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Timóteo, aquele que honra a Deus, né? a quem inclusive traduza como aquele que adora a Deus. Então nós temos aí, para começar, o nome deste jovem, a saber, Timóteo, ok? Vamos lá então, continuando aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a família dele, as origens de Timóteo. Isso também é muito importante, entender um pouco sobre a origem deste jovem. E dentro das origens, vamos ver aqui. A Bíblia não menciona o nome do pai de Timóteo, mas nos diz que ele era grego, né? Aí nós temos aqui Helenos, tá? Helenos, ou Helenos, a quem pronuncia. Então, o ponto básico é esse. Nós não sabemos, biblicamente, qual era o nome do pai de Timóteo, tá? Não nos é informado pela Bíblia. Mas o que nós sabemos é a origem deste homem. Ele era, a princípio, grego. Está lá em Atos 16, verso 1 ao 3. A gente já vê isso aí. Verso 1 já fala. Sua mãe chamava-se Eunice. Nós temos aqui o grego, né? Eunike, do grego, que significa aquela que tem a vitória. Olha que nome abençoado, né? O nome da mãe de Timóteo. Eunike, ou Eunice para nós, aquela que tem a vitória. Só aqui a gente já percebe, né? A vitória se cumpriu na vida dessa mulher quando ela se entregou a Cristo Jesus, também a avó de Timóteo, né, a mãe dela, e por conseguinte ter um jovem, um filho tão abençoado que é como era Timóteo. A gente percebe, né, já vista hoje, o sonho de todos os pais, né, pelo menos eu acredito que da maioria dos pais é ter um filho abençoado aí na presença de Deus, uma pessoa, um filho que não dê trabalho, um filho que trabalhe, que cresça, que prospere, e que constitua uma família abençoada. Então isso é o desejo, eu acredito, maior de um pai hoje, é ver o sucesso do filho. E o sucesso do filho, é claro, é que esse filho, né, ou filhos, sirvam a Deus, tenham um bom caráter, sejam pessoas aí benquistas
na sociedade, pessoas que levem uma vida abençoada. Então essa mulher ela foi vitoriosa, porque ela teve o prazer de ver o filho dela entregar-se ao Senhor e tornar-se um grande obreiro, como foi Timóteo. Aí nós vamos falar da avó, né? Sua avó chamava-se Loide. Então nós temos aí Eunice, mãe, e a avó Loide, que também aqui no grego se escreve da mesma forma, no Loide, aqui pronuncie. Que chamava-se, né, Loide significa o quê? Livre. Né? Segundo a revista, o significado desse nome Loide é livre, ou virtuosa, ou até mesmo encantadora. Está lá em 2 Timóteo 1,5 o nome de ambas. Acredite-se que estas servas de Deus também aceitaram o evangelho na primeira viagem missionária de Paulo. Então, gente, vamos lá. Isso aqui é claro que é uma questão bem especulativa. Nós não sabemos ao certo quando foi que a mãe e por conseguinte a avó, ou que a avó e por conseguinte a mãe de Timóteo, abraçaram a fé cristã, aceitaram a Cristo Jesus, entregaram-se ao Senhor. Tá, então há quem diga que naquela primeira viagem onde Paulo deixa lá, Paulo e Barnabé deixam Antioquia da Síria e rumam em direção a Chipre, né? Eles vão descem de barco lá pela Seleucia, vão até a Seleucia, da Seleucia vão de barco até Salamina vão a Pafos e há todo um processo ali. Então há quem acredite que nesta primeira viagem missionária foi que essas mulheres se converteram ao Senhor e que Timóteo era ainda muito jovem, tá? Para entender um pouco mais acerca do Evangelho. Então são questões especulativas, questões que a gente muitas vezes não consegue responder ao certo à luz da Bíblia Sagrada, mas vale aí para a gente poder, é claro, agregar mais conhecimento dentro da lição. Continuando aqui, a circuncisão e suas especificidades. Vamos falar um pouco sobre isso. Como Timóteo estaria pregando junto com Paulo e Silas na segunda viagem missionária, para evitar choques necessários, respeitando assim as recomendações do Concílio de Jerusalém, o apóstolo decidiu circuncidá-lo conforme preconizava a lei de Moisés. Então, outra coisa que é importante, gente, Timóteo foi circuncidado. Aqui a gente já começa a ver algo meio que interessante, porque Timóteo nasce, o pai é grego, a mãe judia, e a gente percebe que, pelo menos, né, é o que não dá a entender, parece que o que sobressai na vida desse jovem, desde o seu nascimento, é a cultura helênica, a cultura grega, né? A gente vê um helenismo muito presente. Por quê? Porque o Timóteo, a princípio, por ter a mãe judia, ele seria um judeu, tecnicamente falando, mas não era circuncidado, ele não foi circuncidado ao 8º dia. Então Timóteo nasceu, e o que a gente percebe é que a partir do seu nascimento não é a cultura judaica que está pesando mais, né? Ou seja, ele não foi circuncidado. Então a gente não vê uma influência tão forte de sua mãe, de sua avó, nessa questão, pelo menos cultural. Ainda que elas a tenham ensinado, isso é muito claro, que não estou dizendo que Timóteo não tinha conhecimento da cultura judaica, sim, por ambas tinha, mas parece-nos que predominava em sua vida com isso a cultura helênica, né? A influência, a presença de seu pai, que não sabemos até quando esteve junto na família, se morreu, se não sabemos aqui. Mas a gente vê essa questão. Então, o interessante é que quando Paulo inicia lá esse ministério na vida de Timóteo, ele chama Timóteo para seguir a comitiva, né? Nesse caso aí, na segunda viagem missionária, onde Paulo deixa Antioquia da Síria acompanhado de Silas. Então eles, quando chegam em Listra, nessa região Listra, Derbe, aquela região próxima, eles ali conhecem esse jovem, a saber, Timóteo. Timóteo passa a seguir a comitiva, passa a fazer parte da mesma. E é interessante que, para evitar choques, problemas, já visto o fato de que Paulo está saindo praticamente, né, meio que está saindo ainda do chamado primeiro concílio de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, estava muito recente ainda. Então Paulo agora, para evitar problemas, ele decide circuncidar Timóteo. Acho que isso é importante. Já visto o fato de que isso pegaria mal, para que quando ele chegasse nas sinagogas, todos nós sabemos que Paulo tinha por costume pregar ou iniciar algumas de suas pregações em algumas cidades, quando chegava nas sinagogas. E chegar na sinagoga com um menino judeu, né, ali, e não circuncidado, poderia sim gerar um grande problema. Então Paulo decide, por essa questão, circuncidar. É claro que todo esse processo de circuncisão nós já sabemos que está lá, a princípio, no capítulo 17 do livro de Gênesis, é quando Deus ali institui a circuncisão na casa de Abraão, que todo filho, todo servo, ou seja, todo filho, né, todo nascido na casa de Abraão deveria ser circuncidado, e isso, é claro, estendeu-se ao povo, à nação de Israel.
Então, por conta disso, a carne do prepúcio de Timóteo, não sabemos qual a idade exata ele tinha naquele momento, mas foi então cortada, ele foi circuncidado. Paulo achou por bem que Timóteo fosse circuncidado a fim de evitar, é claro, todo e qualquer tipo de complicação lá com os seus patrícios, a saber, os judeus. Continuando aqui, segundo tópico vai dizer, Timóteo, companheiro de Paulo. O evangelho transpassa a barreira oriental. Vamos lá, 2.1. Timóteo participou da segunda viagem missionária, período em que o evangelho cruzou a barreira oriental. Os evangelistas partiram de Troade, parte da atual Turquia, e viajaram para a Macedônia, ou seja, a atual Grécia, onde fundaram a igreja nas cidades de Filipos, Tessalônica e Beré. Gente, isso aqui é importante, né? Para você, professor, que vai estar lecionando aí, o que é importante aqui? Aqui não é uma questão só geográfica, não. O fato de deixar, né? Eles partem da atual Turquia, Troade, onde há uma influência, né, na questão oriental, e eles vão direto para a Grécia, né, uma questão mais ocidental, eles estão deixando o Oriente para ir ao Ocidente. Então não é simplesmente o que eu acabei de dizer aqui, deixar o Oriente e rumar, prosseguir, seguir ao Ocidente, é muito mais do que uma questão ou uma expansão, uma viagem a nível geográfico. Isso aqui, gente, é uma questão cultural também muito importante que pode ser por você, professor, melhor abordada, já visto o fato de que eu estou gravando um vídeo, então eu preciso ser prático, né, para que não se estenda muito, eu não tenho esse privilégio de ter um tempo inteiro de uma aula de EBD para gravar um vídeo. Mas voltando aqui, então o ponto aqui é interessante, eles estão deixando um pouco da cultura oriental. O que é o ponto da cultura oriental no caso deles, a saber, Paulo, Timóteo, já visto o fato da mãe e a avó serem judias, né? Silas com toda essa influência, porque nesse período, nesse lugar Troade, essas regiões orientais, praticamente o judaísmo tinha uma influência muito grande. Nós percebemos isso claramente. Um bom exemplo disso, professor, e você pode trabalhar com isso aí na sua lição, que é importante, é o fato de que Paulo deixa Jerusalém, lá ainda chamava-se Saulo, né? Saulo deixa Jerusalém em Atos 9 para perseguir a igreja de Cristo, e ele vai de Jerusalém lá para Damasco, capital da Síria. Então a gente percebe o quê? Essa influência que o judaísmo tinha ainda no Oriente, essa questão, porque ele leva nessa viagem, o Saulo, cartas do sumo sacerdote, mostrando a grande influência. Então, quando Paulo está agora de Troade, indo em direção à Macedônia, a saber, né, a atual Grécia, aquela região, partindo já, visando esse ponto, é interessante que a gente passe a analisar que não só a geografia está mudando na missão dele, mas a questão da influência cultural. Aí eles estão partindo de maneira mais ampla para os gentios, isso é importante, tá? Então, para a atualidade, para nós hoje, é pensarmos nisso aqui, que nós não precisamos tornar-nos orientais para sermos cristãos. Ninguém precisa se tornar um oriental, abraçar a fé judaica, todo esse processo, né? Abraçar o judaísmo, outro tipo de religião, para se tornar um verdadeiro cristão, para ter a salvação em Cristo Jesus. Eu já visto o fato de que o evangelho em Cristo Jesus, ele não é uma questão que está tão focada a uma área cultural, esse é o ponto. Então a gente precisa entender uma coisa. Paulo, Silas, Timóteo vão para o caminho em direção ao Ocidente, vão saindo um pouco da égide dos limites estabelecidos pelo judaísmo no Oriente, para entronizar-se mais, por assim dizer, lá dentro dos gentios. Isso é importante, porque com isso a gente passa a entender que eles foram para lá sem deixar, eles se tornaram cristãos sem deixar de ser judeu. Isso é o ponto, tá? E onde eu quero chegar com isso? Que não precisamos ser judeus para ser cristão. Então, o judaísmo é uma questão mais cultural. Então, tem pessoa hoje que é brasileiro, quer se tornar judeu para aceitar Cristo, messiânico, eu não sei. É claro que eu respeito esse ponto, mas eu considero desnecessário, porque é uma questão bem cultural, tá? Bem cultural. Então, voltando aqui ao nosso ponto básico, para entender melhor esse ponto aqui, o que é a questão? O fato de deixar o Oriente e ir ao Ocidente é uma leve e gloriosa demonstração de que nós não precisamos estar atrelados ao judaísmo, voltar aos rudimentos da lei de Moisés, ou observar as festas. Se você faz isso porque gosta, acha legal, é interessante, tem respeito ao fato da igreja ter nascido a princípio lá entre os judeus, amém. O que nós não podemos fazer é achar que isso nos salva, que isso pode impactar na salvação. Se eu não me circuncidar, se eu não guardar a lei de Moisés, se eu não celebrar as festas, se eu não souber os nomes, né? Pessa, Sukkot, Shavuot,
Rabcorim, Ramazô. Não precisa você falar esses nomes no judaísmo, os Akipá, os Atalit. Eu estou tentando falar aqui de uma forma branda para não gerar problema com ninguém. Só que todos esses pontos são desnecessários. Eu só oro com Talit Gadol na cabeça. Sim, com todo respeito, tá, a quem o faz, é desnecessário. Desculpe falar isso. Se você faz porque gosta, porque afeta o judaísmo, porque... Agora, se está fazendo porque acha que quem não guardar o sábado perde a salvação, você está indo para um caminho, você está enveredando para um caminho complicado. Então, voltando aqui, continuando, esse é o ponto que eu colocaria, pelo menos para você, professor, trabalhar isso aí. Saindo do Oriente, então, devagarzinho, saindo um pouco, se desprendendo do judaísmo para trazer, levar o cristianismo aos gentios. Vamos lá. Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Timóteo ajudou Paulo e Silas na evangelização de Filipos e Tessalônica. Ao que parece, ele permaneceu em Tessalônica e depois juntou-se novamente aos dois em Bereia. Isso aqui, gente, eu acredito que não seja... E eu preciso parar para abrir um parênteses aqui nessa lição. Professor, a gente percebe que essa lição ela tem 4 tópicos. E se nós não cuidarmos, ela pode se estender. Mas eu percebi algo interessante lendo essa lição, e a gente percebe em várias delas, é que existem coisas na lição que já estão explicadas. Coisas que se o aluno, por mais leigo que seja, por maior ou menor grau de conhecimento teológico que o aluno possa ter aí, só de ler a gente percebe. Esse aqui é um ponto, esses pontos, esses subtópicos aqui são só simplesmente para dizer uma questão geográfica, né, onde Timóteo foi, é claro. Então aqui a gente não precisa trazer uma explicação tão ampla, tão plena. Então eu, professor, vou tentar fazer isso na lição para não estender demais, no vídeo ou aí na sua aula em loco eu faria dessa forma, tá? Questões que estão bem explicadas, elas simplesmente a gente dá uma reforçada. Ok, o plano que a gente leu aqui, gente, tá aqui. O Timóteo foi lá, ajudou Paulo e Silas na evangelização. Então Paulo dá a entender que Timóteo esteve com Paulo e Silas lá em Filipos, ainda que não saibamos por que ele não foi preso, né? A Bíblia não explica por que o Lucas não diz por que Timóteo não foi preso com Paulo e Silas. Lembra que Paulo e Silas estavam lá, 16 também, em Filipos, ali havia uma jovem, um espírito de adivinhação estava sobre ela, e Paulo ali repreendeu aquele espírito, e Paulo e Silas foram presos, açoitados, né? E postos lá na prisão. Por volta da meia-noite, perto da meia-noite, oraram e cantaram louvores a Deus, Deus os libertou daquela prisão. Todos nós conhecemos bem esse texto, mas a questão é que Timóteo estava ali com eles, mas não foi preso, tá? Não esteve naquela prisão com eles. O ponto é se explicar isso aqui. E também esteve lá em Tessalônica, né? A gente percebe isso. Tanto é que a gente crê que foi ele que trouxe, né? Ou ele foi o portador, melhor dizendo, ele que esteve ali junto das notícias de Tessalônica para com Paulo. Aquelas dúvidas que o povo lá tinha com relação a morrer, quem morria tinha salvação ou não. Então as dúvidas concernentes à epístola aos Tessalonicenses, nós acreditamos que Timóteo é quem teria trazido isso a Paulo quando encontrou com ele posteriormente. Então o ponto aqui é entender isso aqui, tá? Ao que parece, ele permaneceu em Tessalônica e depois juntou-se novamente aos dois em Bereia, ok? Então está muito explicadinho isso aqui. Vamos lá. 2.1.2 Coríntios. De Atenas, então vamos lá. A gente percebe aqui, de Atenas, Paulo viajou para Corinto. O apóstolo usou Timóteo como meio de contato entre ele e os coríntios, referindo-se ao rapaz como, isso aqui é importante. Então, a gente viu lá que Timóteo, ele inicia a segunda viagem missionária com Paulo, passa daquelas regiões. Na região de Filipe, Paulo é preso, mas Timóteo ele está com ele, não foi preso junto a ele, só foram presos Paulo e Silas. Mas a questão é que Timóteo permanece ali naquela região. Dali, quando Paulo sai daquele lugar, Paulo envia Timóteo lá à região da Tessalônica, Timóteo fica naquela região, tanto é que ele traz notícias para Paulo depois. E é interessante que Paulo agora, ele meio que vai em direção a Atenas, né, na Grécia. Paulo está em Atenas. Ao que a gente percebe, Paulo estava lá sozinho. Timóteo não estava com Paulo em Atenas. Então de lá, Paulo viaja para Corinto. E é interessante, funda, é claro, lá a igreja em Corinto. E é interessante que quando nós lemos a epístola aos Coríntios, a primeira epístola, nos dá a entender Paulo dizendo que ele enviou Timóteo para estar lá em Corinto, para que Timóteo pudesse ajudar Paulo a pôr as coisas em ordem. Por quê? Porque havia alguns lá que estavam meio soberbos, meio inchados, algumas pessoas lá que não estavam mais crendo, por assim dizer, no apostolado de Paulo, estavam atacando o apostolado de Paulo, então Paulo prefere deixar Timóteo lá um tempo, a fim de que Timóteo prepare Corinto para a chegada, né? E alguns, só pelo fato de Paulo ter mandado Timóteo, acharam que Paulo nem iria. Paulo chegou a dizer, vocês estão achando que eu não vou? Então Paulo ele põe Timóteo lá só para preparar
ver as coisas como estão em Corinto, para que depois Paulo pudesse ver e chegar lá. Então, lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo chama Timóteo de uma forma interessante. A gente está vendo na lição. Meu filho amado e fiel no Senhor. Então, Paulo chama Timóteo lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, meu filho amado e fiel no Senhor. Tá? E nós temos aqui, é claro, como sempre, gosto de colocar isso aqui no grego. E eu vou parar um pouquinho aqui para que você, de repente, possa dar um pause aí e ver, para aqueles, geralmente, professores aí que gostam de utilizar materiais em grego, materiais em hebraico, materiais em aramaico, para poder pôr no seu slide, até explicar algumas coisas para os alunos, a gente sempre coloca aí, eu volto e meia, eu faço isso aqui. Para você que não julga necessário, sinta-se à vontade, tá? A gente está aqui, por não saber a quem eu estou falando aqui, eu estou praticamente para o mundo inteiro na internet, então quem gosta, usa, quem não gosta, também sinta-se à vontade, eu respeito a decisão de todos. Então nós temos aqui Paulo falando com Timóteo a esse respeito. Aqui, aí a palavra, ou a frase, ou a maneira, a expressão que Paulo chamou Timóteo foi meu filho amado e fiel no Senhor, foi como ele falou lá em 1 Coríntios. Então, meu filho amado, nós temos aqui meu aqui é mo, aí nós temos filho, tecno, então nós temos tecnon, meu filho. Aí amado, nós temos agapeton. Então nós temos amado, agapeton. Aí nós temos aqui kai e piston. Piston aqui é fiel. E no caso no é en. E kyrio no caso Senhor. Então monteknon, agapeton, monteknon, agapeton, kai, piston en kyrio, que seria meu filho amado e fiel no Senhor. Vamos lá então, continuando. Éfeso 2.1.3. Os relatos lucanos não registram as viagens de Timóteo entre Atos 18, verso 5, até lá Atos 9, verso 22. Depois das menções feitas a ele quanto à sua participação nas igrejas macedônicas, o jovem reaparece em Éfeso, na Ásia. Nesta passagem, o apóstolo comissiona juntamente com Erasto para que preparem as igrejas da Macedônia para a sua chegada. Então, a gente passa a entender, isso aqui está muito explicado também. A questão é que quando você faz aquela sequência lendo Atos dos Apóstolos, a gente percebe que Paulo está acompanhado de Timóteo, Silas, Lucas também, acreditamos, vai ali, aqui. E o que a gente passa a entender é que em dado momento dessa viagem, Timóteo meio que não aparece mais, reforçando o fato lá dele estar na Tessalônica, como a gente acabou de dizer no slide passado. Então, esse sumiço meio que aparente de Timóteo aqui, por parte de Lucas, nos dá e reforça o fato de que ele está lá na Tessalônica. Nesse período aqui, né, Paulo agora deixa Atenas, vai em direção a Corinto e nós não vemos Timóteo aqui aparecer. Aí é interessante que lá em Atos 19, Paulo já está, depois de ter saído de Corinto, Paulo já está lá em Éfeso, onde passou ali um bom tempo, né, pregando ali, fundando a igreja de Éfeso. E o que a gente percebe ali é que quando Paulo está em Éfeso, ele chega a dizer que comissionou dois obreiros. Que obreiros são esses? Lá de Éfeso. É interessante que aí o nome de Timóteo aparece de novo, né? O jovem aparece onde? Lá em Éfeso. Então a gente vê que Timóteo de Tessalônica vem encontrar com Paulo em Bereia. E ele dali segue para Éfeso. Então a gente percebe o que aqui? O ponto é entender que, nesse momento, o apóstolo vai comissionar esses dois homens. Que homens são esses? Timóteo e Erasto, para que eles preparassem as igrejas da Macedônia para a chegada de Paulo. Então Paulo está enviando esses homens para preparar a sua chegada. A gente está lendo isso aqui, fica muito claro para a gente. Eu quero explicar mais os pontos a qual a lição não explica. Aqui tá, só de ler a gente vê que está detalhado. Vamos lá, Roma, para fechar essa parte de subtópicos relacionados à geografia. A partir do capítulo 20, Timóteo não mais aparece no livro de Atos. Olha que coisa interessante. No entanto, analisando o texto bíblico, entendemos que mais tarde o jovem ajudou e consolou Paulo em Roma, durante a primeira prisão do apóstolo. Inclusive, participando das cartas dirigidas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Timóteo, ele meio que desaparece lá a partir de Atos 20. Atos 21, 22, a gente não vê mais, não é mencionado Timóteo. O que a gente vê a partir desse período aqui, Paulo voltando dessa terceira viagem missionária,
indo para Jerusalém, em Jerusalém sendo preso, a partir dali conduzido a Cesareia, de Cesareia, então há todo um processo, né, Paulo na prisão, até culminar, com o seguinte, lá na morte, né, de Paulo, ou melhor dizendo, no fim do livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28, a gente não vê mais menção de Timóteo. Timóteo não surge, não aparece mais nesse livro. Mas é interessante que, ainda que a gente não veja mais menções a Timóteo lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 20 até o fim, 28, o que a gente percebe claramente é que as epístolas paulinas nos fazem menções a Timóteo. A gente percebe, então, com isso, a gente quando a gente deixa de segui-lo a partir de Atos, mas passa a ver um pouco de sua trajetória, de seus passos a partir das epístolas. E interessante que ele aparece com algumas participações bem interessantes na epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. As citações dos primeiros versículos fala de Timóteo. Timóteo é mencionado, é dito lá por Paulo. Inclusive, alguns chegam a pensar por isso que Timóteo tenha sido até mesmo amanuense, o escrivão. Lembrando que naquele tempo muitos dos autores, né, muitas pessoas na antiguidade se faziam valer de amanuenses. E amanuenses eram secretários, escrivãos. Pessoas muitas vezes contratadas, pagas para redigir um documento, para analisar um documento, tá? E isso é importante. Então, há quem acredite que Timóteo tenha escrito essas cartas. Ok? Paulo as tenha narrado, as tenha ditado, né? Oralmente falando ali, né? Paulo as tenha dito. E Timóteo simplesmente foi a pinça lá de Timóteo, na pena de Timóteo, melhor dizendo, é quem foi escrito. É uma das visões, há quem pense assim, outros não. Simplesmente imaginam que Timóteo tenha sentado junto a Paulo e elaborado, tenha feito parte da elaboração desse conteúdo, tenha auxiliado Paulo em algumas questões. Tá? Uns vão dizer que ele foi amanuense, ele quem escreveu, a letra aí no caso das cartas é de Timóteo, além da que Paulo ainda tenha ditado, e outros vão dizer que ainda que ele não tenha escrito, ou Paulo de pena, de mão tenha escrito, o próprio Paulo, mas que Timóteo lhe ajudou no conteúdo, tá? Na compilação, na formação e no conteúdo dessas cartas, ok? Vamos lá então. Continuando, vou falar um pouquinho sobre Timóteo por Paulo. Alguns estudiosos das Escrituras supõem que, devido ao temperamento de Paulo, lidar com ele cotidianamente não era das tarefas mais fáceis. No entanto, Timóteo superou todas as barreiras que eventualmente se interpuseram entre eles. Então, olha que coisa interessante, gente. Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Paulo, com certeza, gente, é só ler Atos e ler as epístolas paulinas, a gente já passa a perceber um pouco do temperamento forte que Paulo tinha. Dá para ter essa noção, sim. E o ponto é, né, segundo aqui nos é apresentado, a ideia que nos é passada pelo comentarista, é a maneira como como Timóteo, melhor dizendo, lidou com isso. Né? Quem sabe Paulo muitas vezes era explosivo, não era? Basta pegarmos o exemplo de Paulo lidando lá com Barnabé e com João Marcos, né? Aquele problema que teve com o jovem João Marcos. O jovem João Marcos chegou a voltar para casa. Ele lá de Perge, né, na Panfilha, ele nem passou em Antioquia da Síria, onde ele iniciou a viagem, mas ele foi direto para casa. Então nós não sabemos o que Paulo disse, o que aconteceu, por quê, se foi com Paulo mesmo, qual foi o problema, se foi alguma coisa que aconteceu. Não sabemos o motivo pelo qual Marcos não seguiu a viagem. Mas foi tão forte a situação que a gente percebe que houve um problema. Tanto é que Barnabé quer levar João Marcos na segunda viagem e Paulo não aceita, Paulo não permite. Então a gente percebe que Paulo era um camarada bem sistemático, até mesmo difícil de lidar, mas é interessante que com Timóteo as coisas foram diferentes. Então acreditamos que Timóteo, ainda que jovem, ainda que, né, iniciando a sua caminhada, sua trajetória, ele aprendeu, ele com o tempo foi aprendendo a lidar com o temperamento e com o gênio de Paulo. E por conta disso a gente percebe algo maravilhoso. Então, a gente vê aqui que até alguns exemplos de como Paulo chamava Timóteo, né? Então nós temos aqui, lá na carta aos Filipenses, Paulo chamou ele de servo de Jesus Cristo. Na carta aos Coríntios, Paulo chamou ele de meu filho amado e fiel. Na carta aos Colossenses, Paulo chamou ele de meu irmão. Na carta aos Romanos, Paulo chamou de cooperador. E na carta aos Tessalonicenses, ministro de Deus. Então tudo isso, gente, reforça de maneira clara, muito bem explicada, de maneira bem direta aqui pelo comentarista, já está muito explicado isso aqui, a maneira como, o carinho, a forma como eles lidaram. É claro que a gente precisa entender uma coisa, gente, tá? O fato de Timóteo ter sabido, ter conseguido lidar com Paulo, nem sempre implica dizer que a gente vai conseguir lidar com todo mundo. Nem todas as pessoas conseguem trabalhar com os outros, tá? Tem gente que é uma bênção como um servo de Deus, uma bênção como cristão, mas quando essa pessoa passa a liderar, ela não tem aquela questão, o tino, ela não tem o jeito, parece que não tem a vocação, ela não foi chamada para liderar. Nem todo mundo é chamado para ser líder, então tem pessoa que ela não consegue liderar. Então essa é a dificuldade, essa é a diversidade. Paulo,
mais difícil, que não sei que tenha sido o seu temperamento, ele foi mudando e melhorando com o tempo, é claro, aprimorando, mas ainda assim Paulo era um líder nato, a gente percebe isso. Prova disso é, e vimos na lição passada, que Barnabé inicia liderando a missão e Paulo conclui liderando. Então Barnabé não encontrou problema nenhum em deixar Paulo meio que liderar a missão. Então Barnabé, não que Barnabé tenha deixado, sido omisso e deixado Paulo passar na sua frente. Não, acreditamos que Barnabé viu essa liderança e deu a Paulo essa oportunidade de liderar. Então Paulo já era um líder nato. Mas há pessoas que às vezes não são líderes, não sabem lidar com as coisas de Deus, fazem de qualquer maneira, e às vezes a gente de uma certa forma, ou não liderado por essas pessoas, a gente precisa obedecer, é claro, temos que obedecer, mas há pessoas que não conseguem ouvir uma palavra, não conseguem ouvir uma sugestão, tá? Uma repreensão. Então, glória a Deus que Timóteo conseguiu lidar com isso, glória a Deus que Timóteo soube lidar com essa pressão de estar ao lado de Paulo, já vi o fato de ser um homem perseguido, um homem no gênero bem difícil, mas a gente nem sempre tem essa maravilhosa oportunidade de ter um líder que a gente consiga lidar com ele, né? Há líderes que são difíceis demais de lidar. Então que a gente ore por esses líderes, aprenda com Timóteo como lidar com essas situações e com essas pessoas. Continuando, vamos lá, o início de um novo ciclo ministerial. Apesar de não haver consenso quanto ao período exato, acredita-se que Timóteo viajou com Paulo para Éfeso, depois que o apóstolo foi liberto em Roma. Fato é que o jovem permaneceu naquela cidade a fim de confrontar os falsos mestres que estavam se filtrando na igreja, enquanto Paulo seguiu para a Macedônia. Ali o apóstolo escreveu então sua primeira epístola ao seu filho na fé. Então a gente percebe uma coisa, gente. É claro que Timóteo, em dado momento, e a lição já fala claramente, a gente não sabe o tempo exato, né? A gente poderia especular aqui, mas... Então, em dado momento, que não sabemos quando, com exatidão, o tempo foi isso, Timóteo, sim, esteve lá com Paulo, ele viajou com Paulo. Tá? Isso é importante. Quando ele sai de Roma, ele deixa sua primeira prisão lá em Roma, ele vai para Éfeso e ali, é claro, eles passam um determinado tempo. E é interessante que Timóteo ele é orientado por Paulo a permanecer em Éfeso, porque para que ele pudesse lidar com uma dificuldade muito grande que a cidade de Éfeso estava vivendo. O que a igreja de Éfeso estava passando? O ataque ferrenho dos falsos profetas. Se você pegar a geografia bíblica e analisar quem era, né, a cidade de Éfeso, o que era a cidade naquele momento, cidade capital ali, uma cidade muito grande, um grande número de pessoas ali. Então a gente passa a entender essa preocupação que Paulo tinha com aquela região, Paulo tinha com aquela cidade, Paulo tinha com aquela igreja em especial. Então ele deixou Timóteo, seu filho na fé, para que Timóteo pudesse instruir a igreja e combater ferrenhamente os falsos mestres. E é isso que você vai ver lá quando você lê a primeira epístola. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela trabalha esse ponto, né, de fortalecer Timóteo, que Timóteo cresça, busque de Deus compreensão. E é interessante notarmos que Timóteo era um jovem, era novo naquele período. Então, Timóteo tinha esse desafio de, quem sabe, ali naquele momento não ser aceito pelos mais velhos. Então, a gente percebe isso, né? Aquelas pessoas que estão iniciando na fé, sofrem essa dificuldade, os neófitos na fé, mesmo que tenham um tempo de igreja, mas que sejam novos, que estão de idade. Então, a gente olha assim, um pastor muito novo, esse cara não vai conseguir lidar com isso não. Essa pessoa é muito jovem, não tem experiência, não vai conseguir lidar. Então, Timóteo precisou lidar com os falsos mestres, né, infiltrados, que estavam se filtrando ali, querendo entrar na igreja de Éfeso, e Paulo então o deixou em Éfeso para que ele pudesse fazê-lo. Tá? Esse é o ponto aqui da lição. Terceiro tópico, Timóteo e sua primeira missão solo. Aqui, gente, a gente viu até então essa proximidade de Timóteo com Paulo e esse acompanhamento, ok? Todo esse processo de estar acompanhando, tanto Timóteo acompanhando Paulo, quanto Paulo também, é claro, abraçando ali e auxiliando a Timóteo. Aqui a gente vai ver um pouco de Timóteo já começando a andar só, engatinhando já e por conseguinte andando com as próprias pernas. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Às vezes, a parte mais difícil do trabalho de um professor é deixar seus alunos andarem por si sós. Percebemos essa inquietação na primeira carta que o apóstolo Paulo redigiu a Timóteo. Gente, vamos lá, isso aqui é interessante mesmo. Então, a pergunta que a gente faria aqui é: quando é que alguém que está sendo discipulado, ensinado, treinado, está livre, está apto, já está pronto a começar a caminhar com as próprias pernas? Há essa dificuldade. Só que nós vamos entender uma coisa, muitas vezes é a necessidade, é a situação que faz, que acelera o processo. Então, nem sempre dá tempo de a gente ficar ali preparando a vida a todas as pessoas. Exemplo disso é
Quanto tempo Cristo passou preparando os seus discípulos? 12 discípulos num período aproximado de 3 anos, por assim dizer. É pouco tempo para se preparar, para se discipular, por assim dizer, alguém. Mas Cristo ele foi nos pontos diretos. Ele discipulou tanto com palavras quanto com exemplos práticos. Então esse é o ponto aqui interessante. Então a dificuldade que muitas pessoas têm, um professor, um pastor, um mentor de alguém, é em passar a entender quando é que aquela pessoa está pronta. Aqui é o problema, porque tem pessoas que são tão preocupadas com isso, que não deixam a pessoa que está sendo treinada, preparada, discipulada, caminhar por si só. Não dão a essa pessoa espaço para que a mesma possa trabalhar, sufoca. A pessoa diz, olha, eu estou treinando, estou preparando obreiros, mas não deixa o obreiro trabalhar, não deixa o obreiro dirigir um trabalho, um culto, ministrar, pregar uma palavra. Então o ponto é a necessidade da obra, é quem vai dizer, é quem vai falar. Então esse é o ponto. Porque muitas vezes a pessoa, eu levei 30 anos para virar pastor, eu levei 50 anos para me tornar um pastor que eu sou hoje, mas possa ser que a pessoa que você está ali pastoreando não leve nem a metade desse tempo para se tornar um pastor melhor do que você. Então nem sempre é o tempo que fala mais quando o assunto é obra de Deus. É o quanto a pessoa se entrega, o quanto a pessoa se doa, quanto a pessoa se deixa usar pelo Espírito, quanto a pessoa se põe, se lança aos pés de Cristo Jesus. Então, quanto mais a pessoa se doa, é claro, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, esse é o ponto a se entender. Então, muitas vezes o líder está lá, e a pergunta aqui é interessante, o ponto, melhor dizendo, aqui é interessante. É a parte difícil disso aqui do trabalho, é isso aqui, entender. O professor fala, será que meu aluno está pronto? Não está? Então, que a gente vá dando às pessoas que estão sendo por nós lideradas tempo e espaço para trabalhar. Porque Paulo era um líder tremendo e abençoado. Porque Paulo deu para Timóteo e os demais liderados dele ali, os discípulos, por assim dizer, espaço. Tito trabalhou muito, Timóteo trabalhou muito, Silas trabalhou muito. Por quê? Porque Paulo entendia essa necessidade. E eu acredito que um pouco disso aí também Paulo absorveu de Barnabé. Paulo pode ter pensado, gente, o quanto Barnabé foi lá em Tarso e me chamou para a obra, e uma vez me chamando, quando iniciamos ele com o líder, ele foi me dando espaço para trabalhar. Então, Paulo entendeu que ele cresceu muito porque Barnabé lhe deu espaço, então ele passou a dar espaço para Timóteo. Então, está aqui uma boa lição que a gente pode aprender também a aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá. O rapaz que já havia aprendido os princípios básicos do Evangelho, agora tinha de aprender a liderar. Isso é importante, gente. Quando é que a gente vai saber que as pessoas estão prontas ou não? Quando elas estiverem exercendo aquilo pelo qual ou no qual estão sendo treinadas. Não dá para viver um evangelho de teoria. Não dá para a gente poder levar líderes, pastores só. A gente não pode preparar obreiros só numa sala climatizada, com ar-condicionado ligado, uma cadeira acolchoada, um data show, retroprojetor ligado, né, com uma mídia, um som bom, um microfone sem fio, uma lapela, um microfone, algo. Não é. Nem sempre nós conseguiremos preparar obreiros dessa forma. A gente prepara obreiro no campo missionário. A gente muitas vezes pode dar um ano de aula tremendo ali, sentado na salinha, como eu disse aqui, climatizado, tomando um coffee breakzinho bom lá, abençoado, né, um refrigerantezinho de leve, diet. E o obreiro vai para o campo e não sabe fazer nada. Mas você vai dizer, mas eu passei. Você foi instruído, ensinado, você ficou muito tempo aqui na sala, a gente falou, deu palestra, mostrou fotos, vídeos e tal. É o campo, é a prática, é estar junto do povo, é estar junto da igreja que prepara o obreiro. São as situações contrárias ou a favor que preparam o obreiro. Então é aprendendo a lidar com essas situações. É claro que supervisionado pelo seu pastor. Nós entendemos isso. Mas o ponto aqui é esse. Timóteo ouviu, Paulo falou, pronto, andou comigo. Ouviu da minha boca e andou comigo, agora é hora dele pôr em prática. Jesus chamou ele, não dá tempo de ele ficar. Há uma hora que o cordão umbilical precisa ser cortado. Tá? Por que às vezes as igrejas não crescem? Porque o pastor, muitas vezes, o líder lá, sempre que eu falo assim, não é que eu estou aqui referindo a pastor, fulano, ciclano, nem nome eu uso aqui, já que eu não uso o nome, então eu estou ali para falar, se eu falar pastor é qualquer um. Então muitas vezes ou o pastor, ou o líder, não tem esse discernimento que Paulo teve, de dizer, olha Timóteo, é hora de você andar com suas próprias pernas. Então muitas vezes há líderes que vê o obreiro crescer e pensa, mais um para tomar uma igreja minha, vai tomar uma igreja minha, vai tomar uma igreja minha, e acaba dando esse problema. Então, quando a gente entender isso aqui, o rapaz já tinha aprendido muito, mas é hora de pôr em prática, é hora de trabalhar. E, no caso dele, aprender a liderar, ser um líder.
Por isso, Paulo lhe ofereceu palavras de sabedoria e a perspectiva de que tinha vasta experiência acumulada em anos de ministério. Então, Paulo falou: a melhor maneira de você preparar alguém é dando a essa pessoa palavras de sabedoria. Ensinar essa pessoa a lidar com uma situação difícil e confortando e fortalecendo e também, é claro, cobrando a pessoa. E foi o que Paulo fez com Timóteo. Olha o resultado. Que bênção Timóteo se tornou diante de Deus. 3.2. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Apesar de Timóteo ser, no começo, inexperiente e imaturo, certamente por conta de sua juventude, Paulo pôde desenvolver a coragem em seu filho na fé, depositando sobre seus ombros responsabilidades cada vez maiores. Assim, o jovem, entre outras atividades, acabaria por agir como seu representante legítimo em Tessalônica, olha que coisa tremenda, e em Corinto. E deixá-lo em Éfeso foi, portanto, um passo importante para ambos. Então, para começar, gente, olha que coisa importante. Vemos aqui no slide anterior, essa ideia de Timóteo liderando. Por quê? Porque a gente percebe que Paulo deixou lá em Éfeso, escreve para ele depois, fortalecendo ele, instruindo ele a lidar com os falsos obreiros. Por isso essa questão de Paulo instruindo ele como consagrar diácono, bispo, presbítero, como você quiser falar aí. Então é uma preparação. Por quê? Para que Timóteo pudesse lidar com os falsos mestres, saber lidar com essa dificuldade. Duro é, né, a gente lidar com um falso mestre dentro da igreja. Então, é interessante porque tudo isso nos mostra o quê? Que ele era um jovem ainda, alguém muito jovem ainda. Isso poderia gerar com os mais velhos da igreja, os mais idosos, os anciãos. E haja visto o fato que aquela cultura prezava muito pela fala, pela experiência dos anciãos. Isso podia gerar uma espécie de atrito com os mais velhos. Mas o que a gente pode perceber é que Paulo foi desenvolvendo aos poucos em Timóteo a coragem, foi dando para Timóteo coragem. Olha lá, Timóteo, isso, sofre pois comigo. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Olha aqui. Então, palavras como essa, gente, palavras que... Onde a gente quer chegar com isso? Quando um líder traz para o seu liderado palavras de conforto, palavras de encorajamento, o liderado, ainda que seja inexperiente, ainda que fracasse em certos pontos, ainda que veja dificuldade, mas vai crescendo, vai aprendendo. Sempre que esse liderado toma uma porrada em alguma coisa lá da vida e esse líder vem com uma palavra: olha, isso é necessário, é importante, olha o quanto você aprendeu, olha o quanto você amadureceu com isso. Palavras como essa, como Paulo fazia com Timóteo, fortalece. Então Timóteo teve esse privilégio, essa oportunidade de ter um líder que com palavras encorajava ele e que também dava a ele oportunidade de crescimento diante de Deus. Então é um líder que o preparou para ser um líder. Isso é importante, tá? É maravilhoso. Então a gente percebe que com tudo isso aí, que ele deu a oportunidade de Timóteo sozinho ficar em Tessalônica, lidar com toda aquela igreja. No início, Timóteo estava começando e ficou um tempo lá em Tessalônica, lidou com aquela igreja e trouxe as notícias de Tessalônica para Paulo depois. Foi a Corinto representar o apóstolo Paulo, uma das igrejas mais difíceis de lidar na época, a igreja de Corinto. E ele enviou Timóteo como um representante seu para lidar com aquelas feras que havia em Corinto, coisa difícil lá. E também deixou ele em Éfeso. Olha o tamanho que era Éfeso, olha a dimensão que era Éfeso. E Timóteo pôde ficar lá sozinho, entre aspas, é claro, com o Espírito Santo de Deus com ele e alguns obreiros de Éfeso. E tudo isso demonstra a confiança. Tá? Então a confiança de um líder em seu liderado, ela é medida pelo grau de responsabilidade que esse líder dá. Tá? Autoridade e responsabilidade, porque uma coisa chama a outra, ao seu liderado. Então quanto mais o líder põe na mão do liderado, quanto mais ele abre espaço para esse liderado trabalhar, a gente percebe então, tá, esse amor, essa coisa toda, que é aí o líder preparando o seu liderado. Vamos lá, 3.3, João e Timóteo. Apesar de não haver registro bíblico de que Timóteo e João tenham estado ao mesmo tempo em Éfeso, alguns estudiosos entendem que João, ao sair de Patmos, retornou para Éfeso, tornando-se um forte aliado de Timóteo na condução daquela igreja. Então vamos lá, gente. Timóteo conheceu João, João conheceu Timóteo, como é que é isso? Então a gente passa a perceber, a gente vê na Bíblia, ou melhor dizendo, a gente não vê na Bíblia nada que nos possa dar essa certeza. Por conta disso, há dois grupos de teólogos que pensam, né? Um pensa o seguinte, que Timóteo ficou lá em Éfeso durante o tempo em que João estava na ilha de Patmos. E quando João sai da ilha de Patmos para estar em Éfeso, Timóteo já não está mais lá. Há quem pense assim. Ou até já havia sido martirizado, morto. Há teólogos que pensam dessa forma. E há outros que pensam que Timóteo esteve lá sim em Éfeso, como esteve,
o tempo que ele ficou lá, o primeiro bispo de Éfeso foi Timóteo, e que ele ainda não havia sido martirizado. João deixa a ilha de Patmos, vai para Éfeso e eles se conhecem e trabalham juntos, tá? Então, nós não temos certeza pela Bíblia. E aí é claro que vai demandar, professor, da pesquisa que você fez, da linha teológica que você estudou e analisou. Como eu disse aqui, está muito claro, está bem explicado, e você vai ter que partir para uma das duas ou ficar na indecisão. Se Timóteo conheceu a João ou não, porque pela Bíblia nós não temos certeza para poder explicar isso. Quarto e último tópico. Timóteo, os últimos dias. A carta aos Hebreus informa que Timóteo estivera preso por algum tempo e que fora solto. Está lá em Hebreus 13, 23. O texto bíblico não informa para onde Timóteo foi depois desse episódio, nem em que circunstâncias ele teria morrido. Esta, inclusive, é a última referência feita a seu nome nas Escrituras. No entanto, a tradição da igreja diz que o jovem estabeleceu-se em Éfeso e morreu como mártir naquela cidade. Então, também está muito explicado isso aqui, só de ler a gente já percebe. Então, dá para finalizar a lição aqui. Então, eu procurei aqui, gente, dentro dessa lição, ser mais prático dessa vez, para que eu não me estendesse por demais, como eu tenho me estendido em algumas lições. E, é claro, professor, deixo aí a dica como eu já deixei para você. Procure focar nessa lição só nos pontos que a lição não explica. Tem coisa aí que só do aluno lê. Já está desenhado na mente do aluno. Então, às vezes a gente perde tempo na lição explicando uma coisa que a lição já explicou, já deixou claro. Então, foque nessa lição, naquilo que de repente você acha que pode ser uma dúvida para você, ou também dúvida para os seus alunos, ok? Haja visto o fato de que há coisas que estão muito bem explicadas aí. Concluindo, ao finalizarmos o estudo de hoje, devemos recordar-nos do capítulo 4 da segunda carta de Paulo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, na qual o apóstolo demonstra sua entranhável afeição por seu filho amado. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, é interessante. O finalzinho ali, né, do capítulo, finalzinho dessa segunda epístola, de uma prisão fria e solitária em Roma, Paulo, já idoso, pressentindo sua execução iminente, acreditando que este poderia ser seu último contato com o jovem, escreve. Então, a gente sabe, a princípio, que a última carta, ou a última epístola de Paulo, né, o último documento escrito por Paulo foi a segunda epístola de Timóteo, na qual Paulo está ali preso em Roma, prisão essa que é a segunda, na qual ele sairá por martírio. Então Paulo não sai dali para estar livre, para continuar pregando, não, ele vai dali para o martírio, né? Ali, segundo a tradição, Paulo vai ser decapitado. Então Paulo agora escreve aquela que é a sua última carta, e nessa última carta, das muitas coisas que ele escreveu, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Olha que coisa tremenda. Então Paulo queria a presença de Timóteo junto a ele rápido, depressa, né? Então a gente não pode dizer aqui que Paulo está falando isso porque Paulo estava com frio, por isso tinha que trazer logo a capa, vem rápido por causa dos pergaminhos. Não. Há dois pontos aqui nessa pressa de Paulo, que é muito interessante. O primeiro ponto aqui na pressa de Paulo é o evangelho, a obra, a pregação, almas. Paulo não queria morrer sem deixar primeiro instruções para que desse prosseguimento, para que Timóteo continuasse aquela linda obra em Éfeso e que passasse também Timóteo, é claro, instruções. Ainda que a gente, mesmo lendo na epístola, a gente não vê as instruções completas de Paulo. Então, se Timóteo realmente esteve pessoalmente, eles puderam conversar pessoalmente, muitas e muitas coisas Paulo falou para Timóteo, de boca ali antes da sua morte. Então, possa ser que ele escreveu uma outra coisa lá para que Timóteo levasse. Não, aí é especulação. Mas o ponto é que o primeiro ponto ali de Paulo, essa pressa de Paulo, é que o evangelho seja pregado, que as igrejas estejam estabelecidas, que as instruções, dar as últimas, ele estava prestes a dar as últimas instruções para Timóteo. E o segundo ponto é claro, não podemos deixar de falar, a saudade de Timóteo. Olha que coisa tremenda. Vem estar comigo depressa. E lembra que lá no início da aula eu falei um pensamento que é meu, que eu penso que é meu, tá? Não que eu seja dono desse pensamento. Estou falando isso porque é meu, para não confundir com outras coisas aí da lição, tá? De revista, para depois não confundir. Então, como eu disse, meu pensamento é ver Timóteo como um exemplo máximo, um grande exemplo da igreja. E nesse ponto também, Cristo dizendo para a igreja: vem ter comigo depressa. Olha que coisa tremenda. É claro que eu não diria para martírio nada disso, mas Cristo chamando a igreja a estar com ele. Como Paulo também disse: Timóteo, vem. Timóteo, vem estar comigo e vem depressa, né? A saudade, a vontade de estar perto daquele jovem, ver naquele jovem um futuro maravilhoso dentro da obra, algo tremendo, algo que estabeleceria uma aliança muito forte na igreja, tá? E alguém que estaria cuidando dos gentios assim como Paulo cuidou, o novo Paulo para os gentios podia ser Timóteo. Então ele vai e diz: vem, mas vem depressa ter comigo. E aqui, como eu sempre coloco, fechando agora o vídeo, coloquei aqui o grego, tá? Então nós temos aqui, ó, spoudazon elten
prosme taxeos. Então nós temos aqui a palavra taxeos, de pressa. Daí que, inclusive, daqui que saiu a palavra táxi, né? Algo rápido, de pressa. A palavra táxi, para dirigir carro, sai daqui. Então nós temos aqui, ó, spoudazon, ele tem prosme taxeos, do grego. Procura vir ter comigo depressa. Tá aí mais uma aula, gente, mais uma lição. Ok, desta feita, né, uma lição mais breve. Geralmente, eu acredito que não foi assim, tão bem explicada como eu gosto de fazer, mas quinta-feira, já é sexta-feira para dizer a verdade, são quase 3 horas da matina, eu estou aqui, né, a semana foi corrida, peço perdão por não ter preparado uma aula melhor para vocês, mas eu tive problemas aqui na minha casa com relação à infiltração, uma chuva forte aqui, infiltrou, molhou muitas coisas aqui em casa, né, e eu acabei tendo esse problema aí. E por isso eu só consegui gravar a lição hoje, tá? Mas Deus abençoe, ore por mim, ore para que Deus venha abençoar minha casa, minha vida e minha família. Desejando contactar-nos, estamos aí, tá? Quer mandar mensagem no zap, alguma pergunta? Eis aqui. Se tiver meu alcance, dentro da minha limitação, eu posso estar respondendo a vocês. E querendo estar conosco pessoalmente, está em meu contato. De repente você deseja nos levar na igreja de vocês, vai ser um prazer estar com vocês aí. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.